Meio que um aperitivo para o que será o comparativo entre esses três carros. Nós teremos um vídeo colocando eles à prova aqui no canal durante o mês de janeiro de 2020. Mas a ideia hoje é levar vocês para um passeio, para uma imersão em primeira pessoa. Você que está chegando agora no canal, não se esqueça de se inscrever, ativa a notificação no sininho, deixa um like que nos ajuda bastante a continuar a crescer e vocês não perderem tudo de novo. Mais uma vez, oferecimento Pirovani Import. Esse é um carro que esquentou demais no mercado brasileiro. E o que ela é? É uma Panamera Sport Turismo, carroceria Sport Turismo. É a forma que a Porsche encontrou de designar um carro que tem um perfil Avant State, ou melhor, perua. Por exemplo, se a Audi chama de RS6 Avant, a Porsche chama de Sport Turismo, tá? E qual que é a diferença desse carro essencialmente para uma Panamera convencional? Tá justamente no caimento desse último painel aqui, tá? Em que vocês podem ver o perfil completo do carro, tá? Diferentemente dos demais carros aqui, esse não é necessariamente o esportivão, tá? Mas ele aponta na direção que muitos carros desse perfil devem seguir, a tendência hiper forte, inclusive para os próximos anos, que é um carro híbrido, tá? Debaixo do capô, meus amigos, nós temos um powertrain que é até conhecido, que atualmente equipa, por exemplo, o atual RS4. Vou abrir o capô para mostrar para vocês. Quando nós falamos de Panamera, a gente está falando quando a gente fala de uma Panamera híbrida, notem estas cores. O Acid Green, ou verde ácido da Porsche, que aí ele colore as pinças de freio do carro, colore a designação em Hybrid e, obviamente, a designação do modelo no tampo traseiro, tá? Mas vamos voltar à questão de powertrain. A chave do Panamera Sport Turismo é basicamente a chave padrão Porsche. Se não me engano, ela é de presença, ou seja, você não precisa apertar nenhum botão. Ela é uma Panamera 4 sempre. Por quê? Porque o conjunto elétrico faz força essencialmente no eixo dianteiro e o conjunto a combustão impulsiona as rodas traseiras. Mas vamos mostrar para vocês o que eu estava falando de powertrain, certo? 2.9 V6 turbinado na gasolina, responsável por 330 cavalos no caso desse carro, para 45 kg de torque, basicamente. E aí você tem os motores elétricos que trabalham o eixo dianteiro. No combinado, esse carro responde por 462 cavalos para basicamente 70 kg de torque. Desempenho 0 a 100 na casa dos 4 segundos, 0.5, 0.6. Vocês verão que na prática esse carro parece muito mais veloz do que isso. E a máxima de 275 km por hora. Vamos entrar lá na cabine do Panamera Sport Turismo. Acabamento padrão Porsche, de altíssima qualidade, muito bem construído mesmo. Você não encontra materiais baratos. Diogo fala muito isso, inclusive eu concordo com ele. Esses carros têm possibilidades muito vastas de opcionais e combinações internas. Por quê? Porque existe o configurador da Porsche. Esse carro, por exemplo, a ausência sentida, o material do teto das colunas não é alcantara, sim o tecido sintético, tá? Mas essa é a cabine do Panamera. Como vocês podem ver, completamente digital em ambos os lados, com o tradicional contagiros no meio, tá? Também aqui nós temos a porta que tem um sistema que você não precisa bater, tá? Esse carro em especial está à venda, tem 3.000 km, tá? Nós temos um acabamento em fibra de carbono por aqui e por todo o painel. Obviamente é uma cabine que já é uma nova tendência, já é uma cabine bem nova comparativamente aos demais modelos, até mesmo em relação ao M5, tá? Como é que você liga um Porsche?
por incrível que pareça, o e-Power não está disponível. Então, assim, é engraçado que ela sempre vai ligar no modo E. Significa que você vai poder manobrar o carro sem fazer nenhum barulho, tá? Mas quando você vira o seletor aqui no volante, você tem a alternância entre o modo E, que é completamente elétrico, híbrido, que alterna combustão e elétrico, Sport, Sport Plus, tá? E nós temos o Sport Response, que me dá um suco extra, um overboost na parte especialmente de turbocompressor por 20 segundos para dar um pouquinho mais de torque para o carro ter uma resposta ainda mais agressiva, tá? O câmbio desse carro é um PDK de 8 marchas, meus amigos, seguindo a tradição do que nós temos visto. Hoje todos os 992, que é um 911, já tem um câmbio PDK de 8 marchas, mas não é essencialmente um câmbio PDK igual ao do 911. Esse é um câmbio um pouquinho mais calibrado para lidar com o tamanho, com o peso do carro e com o torque do conjunto elétrico. Então ele é um pouquinho mais conservador de comportamento. As respostas não são tão afiadas, mas ainda assim é muito rápido. Não deixa nada a desejar, por exemplo, para os F8 da RS6 e da M5. Tá? Uma coisa muito interessante desse carro, né? Ele é um plug-in hybrid. Significa que você pode plugar ele numa tomada aterrada e ele carrega. Só no conjunto elétrico ele é capaz de uma autonomia de até 50 km, até uma velocidade de 140 km por hora. Tá? Hoje vocês podem ver que infelizmente ele está sem autonomia elétrica, tá? Mas ele se carrega também em movimento, em uso. O que significa que essas duas aletas aqui embaixo, nós temos o e-Power, que ela se preenche conforme você está utilizando energia elétrica, ou o Charge. Quando você desacelera esse carro, quando você está freando esse carro, ele também regenera a parte elétrica. Por quê? Porque o sistema de freio desses carros tem uma pegada diferente, né? A forma como a pinça interage e a pastilha com o disco, ela é esquisitinha, não é tão convencional como num carro de passeio tradicional, porque é justamente quando ele está aproveitando para regenerar. No painel, todos os botões são por indução, tá? Você tem como configurar também o modo individual com as suas preferências de ajuste para suspensão, para volante, para resposta do motor. Aqui esse carro tem o PASM, né? O Active Suspension Management da Porsche, que você pode optar pelo modo mais rígido, pelo modo mais macio, por um modo intermediário, tá? Que mais que você tem aqui? Esse carro em especial tem o opcional do escape esportivo da Porsche. Você pode acioná-lo ou não. E obviamente a traseira do Sport Turismo tem um aerofólio. Muito interessante. Mais uma vez para vocês. Percebam ela entrando e saindo, tá? É um carro muito refinado, muito cheio de tecnologia e, a meu ver, em termos de chassi, de resposta de volante, um carro que tem um comportamento que não é essencialmente condizente com o visual externo. Ele é um carro que se comporta bem esportivamente, tá? Você senta bem baixo, a sua visão aqui do carro, como vocês podem ver aí em primeira pessoa, é muito, mas muito mesmo próxima de um carro esportivo, tá? A central PCM da Porsche tem diversas funções que vocês podem, até a gente já brincou e vocês vão ver como é que isso aqui funciona, mas por exemplo, se eu quiser brincar com a ventilação, eu consigo brincar aqui e percebam isso aqui se movendo conforme eu mexo aqui, entendeu? Muita tecnologia mesmo, tá? Quando a gente entra no carro, na opção do carro mesmo, você tem como alternar os modos de condução, que você pode optar por mexer aqui ou aqui, tá? Esse carro tem a opção da suspensão ajustável. Então não sei se vocês vão perceber, mas ó, vou abaixar ela, certo? Vou tentar manter uma linha do horizonte e vou botar no elevar agora, tá? Vamos ver se vocês conseguem prestar atenção nisso. Ela está subindo. Eu acho que por vídeo vocês não vão perceber, mas isso dá uma facilidade de uso, especialmente para você trafegar numa rua ondulada, entrar numa garagem, passar numa lombada. Facilita muito a vida de quem tem um carro desse, certo? Mas essa é a tentativa mais familiar da Porsche numa plataforma automóvel, sem ser um SUV.
Na linha temos o Cayenne, nas versões normal e coupé, assim como nós temos o Macan, que deve se tornar completamente elétrico. Curiosamente, apesar da silhueta Sport Turismo, o interior ou entre eixos, o menor dos 3 carros que a gente gravou aqui é o da Panamera. Bizarro, né? E realmente a cabine ela é um pouquinho das mais apertadas aqui atrás, tá? De verdade já não tenho tanto espaço para os meus joelhos. Mas como vocês podem ver, toda a tecnologia contínua. Esse é um carro que é para 4 pessoas também, tá? Infelizmente aqui o túnel central é altamente comprometedor para alguém resolver sentar aqui no meio, apesar dele ter esse pseudo assento aqui. Dá pro gasto, mas eu não faria uma longa viagem aqui não. Obviamente temos um teto completamente panorâmico, dá uma sensação de arejamento, de amplitude na cabine que é espetacular, muito gostoso mesmo, tá? E aí tem um boi na sala, né? Quando a gente olha, por exemplo, esse é o bocal que você utiliza para carregar. Se você tem uma tomada 110 aterrada na sua casa, você usa o equipamento que vem junto com o carro e você consegue deixar, por exemplo, a noite inteira carregando. E aí você tem aquela circunstância interessante, por exemplo, corre-se a oportunidade de você nunca precisar utilizar o motor a combustão no seu dia a dia. Já pensaram nisso? Você, por exemplo, vai e volta do trabalho. Se você carrega o carro todo dia, de manhã à noite, de manhã você pode trafegar no modo elétrico. Silêncio, isolamento acústico é sensacional. Mas aonde o boi na sala fica é isso aqui, tá? Do lado direito, o sistema de step, tá? Olha o espaço que se ocupa. E do lado esquerdo, essa maletinha aqui que vocês estão vendo é com kit de carregador. Ou seja, para você fazer uma viagem, você fica um pouquinho no mata-burro, né? Que você vai ter que deixar isso em casa. E de fato, em termos de porta-malas, esse é o carro que mais tem pênalti em relação aos outros 2. Tá? Mas ainda assim é um carro muito bonito mesmo. É um carro chique, tá? Esse carro, meus amigos, ganhou o prêmio de carro mais eficiente lançado em 2018, se não me engano. Porsche declara que esse carro é capaz de fazer entre 18 e 25 km por litro. Obviamente no modo que, se você assiste o nosso programa, provavelmente você nunca vai experimentar. Você vai usar esse carro como se deve. Então, meus amigos, esse foi o Panamera Sport Turismo e-Hybrid em primeira pessoa, tá? Em breve o comparativo completo. É mais um presente de Natal da gente para vocês. Se vocês gostarem desse formato de conteúdo, a gente promete que vai trazer muito mais para vocês, tá? Vamos fazer mais vezes. Então assim, se gostou, deixa o like. Se nos conheceu agora, não se esqueça de se inscrever, ativa a notificação no sininho para não perder tudo de novo que nós fazemos por aqui. Agradecimento mais do que especial, o carro está à venda na Pirovani Import, a época que esse vídeo está indo para o ar. E bom, nessa tela final vocês podem ver os últimos 2 vídeos que nós fizemos com os nossos amigos da Pirovani.